Bora lá, galera! Hoje a gente vai fazer a nossa segunda live, como destravar o seu emagrecimento. A gente tem como convidado aqui o Gleuber Henrique, aguardar ele chegar. Então, boa noite para todo mundo, turma! Vamos chegando. Bora para a nossa segunda live do Desafio 21. Daqui a pouco, o professor Gleuber Henrique está chegando aí. Boa noite, turma. Boa noite, Sandra. Boa noite, Poliana. Vamos chegando aí, turma. Boa noite, Luanzão. Moisés, boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Essa é a segunda live aí de uma série de lives que nós estamos fazendo durante 21 dias. Tem lives de treino, essa é a segunda live de informação, de conhecimento. A gente já fez aí 2 lives ao vivo de treino. Amanhã a gente vai ter mais uma live ao vivo de treino à noite, às 7 horas da noite. Vamos comandar aqui um treinão de cardio e abdômen. E hoje o nosso tema principal é o emagrecimento. Então, galera, quem já fez algumas perguntas lá na minha caixinha, a gente vai responder aqui, o Gleuber vai responder, vou deixar a bola com o Gleuber. E quem quiser deixar perguntas aí, vou estar anotando todas as perguntas de vocês. E é claro, se der tempo, a gente quer responder todas, beleza? O Gleubão já está na espera aqui. Vamos chegando, turma. Enquanto isso, galera, já vai convidando aí, ó, clica nesse aviãozinho, vai convidando a galera aí. Só clicar no aviãozinho, convida pelo menos 5 pessoas, que eu tenho certeza que vocês vão estar ajudando essas pessoas a melhorar a saúde, né, a emagrecer de forma saudável, é claro, esse é o objetivo. Boa noite, Gleubão. E Boa aí, noite, tudo bem? professor Gleuber. Confere aí, Tudo tá bom, dando graças eco a aí? Deus. Não, tá tudo certo. Aqui para mim tá ok. Galera, quem puder colocar aí nos comentários, tá? O áudio tá ok, iluminação aí, tá dando para ver, enxergar a gente aí. Fala, Ronaldão! Seja bem-vindo, amigo. Boa noite. Galera, já vai convidando a turma aí. Vamos colocar bastante gente aqui para aprender sobre emagrecimento, sobre metabolismo, sobre exercício físico. E eu não poderia estar convidando ninguém melhor do que o meu amigo Gleuber. Gleuber, muito obrigado, viu? Obrigadão por ter aceitado o convite. E para quem não conhece o Gleuber, eu vou falar aqui, né, brevemente o currículo. Eu ia precisar aqui de umas 5 É. folhas para falar o currículo do Gleuber, mas vamos lá. O Gleuber, ele é graduado em Educação Física, ele tem 3 pós-graduações, ele tem pós-graduação em Ciência da Musculação e Academia, ele tem pós-graduação em Fisiologia do Exercício e pós-graduação em Tecnologia e Educação à Distância. Além disso, mestrado em Promoção de Saúde e é doutor em Bioquímica e Biologia Molecular. E, como se não bastasse esse currículo aí, ele ainda é professor do curso de Medicina lá na Universidade Federal de Roraima. Então, tem um currículo muito extenso, mas mais do que isso, o que eu mais admiro no Gleuber é que ele põe na prática, né? Porque é bacana a pessoa ter títulos, estudar, pesquisar, isso é muito importante para nós, mas quando a pessoa aplica, aí sim eu dou valor, porque ela pega aquela ciência e põe na prática, e muitas vezes aquilo que a gente vê na ciência, na prática, não funciona muito. E muitas vezes a prática fica só achismo também, sem a ciência. Então os dois têm que caminhar juntos, e o Gleuber faz isso muito bem. Já foi instrutor de academia, já foi professor de STEP, aula coletiva, já foi personal, já trabalhou aí com diversas modalidades. Então tem muita experiência prática e muita experiência também de conhecimento teórico. Então, Gleuber, vou só dar uma introdução e aí eu já vou passar a bola para você já ficar à vontade. Eu tenho várias perguntas aqui. Quem quiser, o Baiano já está desconcentrando a turma Deixa. aí. Cadê o Ô, terno do Saulão, Gleuber? boa noite a todos, né? Ah, Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, né? Você não tem que agradecer por eu ter aceitado, é uma honra, claro, estar sempre falando com você.
A todos que estão presentes aí, sejam muito bem-vindos. Eu sempre que tiver, o Saulo está cansado de escutar isso, mas sempre que eu tiver oportunidade, eu sempre vou agradecer ao Saulo, né? O Saulo, além de um amigo, sempre me instruiu, né? Sempre me ajudou, sempre auxilia as pessoas. É uma pessoa de muito bom coração, que eu quero acompanhar pelo resto da minha vida. Me deu ótimas oportunidades, aprendi muito com ele, continuo aprendendo até hoje, né? Ele sabe muito bem disso. Então, claro, né? Eu devo muito a ele e é um prazer enorme estar aqui hoje falando um pouco, né? Como o Saulo falou, dessa vivência. Principalmente porque quem tem acompanhado aí, talvez, meus últimos stories, viu que eu estava numa batalha aí de emagrecer. Então, assim, vou contar um pouco também do que eu vivenciei e o que serviu para mim, né? Que não necessariamente talvez seja a realidade de todos, mas para mim deu certo, graças a Deus, não posso reclamar. Então é isso. Muito obrigado aí por tudo, tá? Top demais. Eu que agradeço, Clebão. Tamo junto. Eu queria, porque, né, você está acostumado aí a falar para professores, né, para graduandos em educação física, agora também aí no curso de medicina. Mas a gente tem que entender que tem muitas pessoas que estão aqui que têm pouco conhecimento sobre emagrecimento. Ainda tem aquelas velhas crenças de, vou emagrecer, eu vou parar de comer. Eu quero emagrecer, eu vou fazer só cardio primeiro. Primeiro eu vou emagrecer para depois fazer musculação. E isso assim, é muito comum nos dias de hoje. Questão da alimentação, né? Então eu vou parar de comer tudo, vou passar fome. Então, a gente precisa desmistificar um pouco sobre isso. Mas hoje, como o assunto é bem focado, né, em emagrecimento, claro que depois, se der tempo, a gente pode estar falando abranger mais outras áreas aí. Mas explicar o que é emagrecer, o emagrecer, né? O que é emagrecimento e o que significa emagrecer. Porque vejo que muitas vezes as pessoas confundem, né? E aí eu já vou passar a bola para você, você fala um pouquinho sobre o que é emagrecer, e aí a gente já vai no bate-bola aqui, eu vou falando as perguntas. Quem quiser deixar perguntas aí nos comentários, galera, eu vou anotando, tem algumas aqui já, e aí fiquem à vontade, tá bom? Sobre emagrecimento, sobre metabolismo, também sobre exercício físico. Então, Leobão, o que significa emagrecer? Essas coisas aí você sabe muito bem, melhor do que eu, então você pode falar também, não precisa ficar só jogando pro meu lado não, tá? Mas assim, em poucas palavras, eu acho que, apesar de já estar bem maçante, né, como você falou, apesar de ser algo que a gente escuta no dia a dia, algumas pessoas, infelizmente, ainda associam emagrecer com perder peso, né? Então, a gente sabe que quando se fala em emagrecer, a gente está falando de redução de gordura, reduzir gordura corporal. E, às vezes, essa redução de gordura ocorre sem redução de peso. Por exemplo, uma pessoa que nunca fez nada, começa aí um programa de exercício, principalmente que envolve força, musculação, o próprio crossfit ou a calistenia, vai emagrecer sem ter redução do peso, às vezes até aumento do peso, né? Que é uma coisa comum que a gente vê. Então, a pessoa ganha peso emagrecendo. Então, como a gente já sabe, o peso de balança não é um parâmetro, né? E sim a redução ali do percentual de gordura, que pode ser aferido de diversas formas. Na nossa realidade, a gente afere com plicometria ou adipometria. Mas existem outras alternativas, a própria bioimpedância, né? Então, peso de balança. Eu costumo dizer que talvez o mais preciso para a gente seja as circunferências, né? Eu, pelo menos, gosto muito, acredito que você também, né? Especialmente circunferências ali de regiões que são de interesse de emagrecimento, cintura, abdômen, quadril, ali numa menina que às vezes tem muita gordura na região periférica. Então, isso é mais verdadeiro do que o peso de balança, né? Você notar ali redução de medidas, aumento de peso de balança, e isso está promovendo emagrecimento, porque você não tem redução de medidas com ganho de massa muscular, você inevitavelmente está emagrecendo. Então, assim, em poucas palavras, né, a gente não ficar bitolado em peso de balança. Basicamente, se você quiser ter um parâmetro mais fidedigno, as perimetrias, as circunferências são melhores, mas o melhor de todos é fazer uma avaliação física mesmo, que é algo mais acurado, né? Show! Eu gosto também, Gleuber, de fotos. Eu acho que a mulher, ela muda muito o corpo dela durante um mês, né? Por causa do ciclo hormonal dela. Mas eu gosto muito de orientar as pessoas a tirarem a foto no mesmo dia, no mesmo horário, e ir acompanhando, né? No mesmo local, com a mesma claridade ali. Então, isso
você começa a perceber o seu corpo mudando. Às vezes o seu peso não está baixando muito, mas você já começa a ver ali, igual você falou, né? A circunferência, a definição muscular. Então, isso tudo ajuda nesse processo até de motivação. Muitas pessoas desistem nos primeiros dias, né? Não vou falar nem primeiros meses, pessoas desistem nos primeiros dias, porque às vezes não observam, não conseguem palpar esses resultados. E aí acha que não está tendo resultado e isso acaba desmotivando a pessoa a continuar. E esses resultados às vezes estão aparecendo, talvez não na balança, como elas acham, por isso que essa live de hoje é para levar conhecimento para a galera, né? Então, às vezes as pessoas ficam muito bitoladas ali no peso na balança, mas esquece que tem circunferência, que tem fotos para ela poder comparar. E o ideal mesmo, é igual você falou, fazer uma avaliação mesmo, completa, e aí sim, ir buscando essas comparações para isso motivar. Outro ponto aqui... Rapidinho. Essa parte que você concluir. tocou aí sobre os resultados motivarem, a gente vê isso e eu vivi isso também. Quanto mais resultado a gente vê, mais focado a gente fica no processo, né? A ausência de resultado faz com que você saia facilmente ali e fala, puta merda, né? Tô me matando aqui, passando fome, morrendo de estresse, de dor de cabeça, nervoso, ansioso, me matando lá na academia, ou sei lá, onde qualquer que seja o lugar, e não tô tendo resultado nenhum, então vou jacar aqui. É muito mais fácil de você sair da linha quando você não vê resultado do que quando você está vendo. E o processo é um pouco demorado, né? Eu falo por mim, por experiência própria e até mesmo, né, embasado em ciência, a gente não vê resultado claro assim no primeiro e segundo mês, né? Eu falo isso por mim, por exemplo, eu gastei aí 4 meses para emagrecer 14 quilos. E aí, cara, no primeiro mês, não vi nada, né? Me matando lá de fazer exercício, mudei. Eu não vou falar que eu faço dieta perfeitamente como você é o cara que segue fielmente. Não dou conta, cara, sério. Mas me matei no exercício. Então, primeiro mês, cara, não dava nada. Você olhava assim, circunferência de abdômen, a mesma coisa. Você fala, puta merda, não vai pra frente. E aí, a partir do segundo mês, que parece que deslancha, sabe? Que você perde mais rápido, ou pelo menos que fica mais visível. Eu percebi isso por mim. Mas, assim, é difícil, às vezes, a pessoa, então, chegar ao segundo, terceiro, quarto mês, mantendo a risca sem ver resultado, sabe? É um processo difícil, mas que acontece, né? Que eu acho que todo mundo tem que se atentar a isso. E já pegando um gancho aí, Gleuber, igual essa semana, né? Com 7 dias lá de desafio, quem está aqui, que está participando do desafio, não vai me deixar mentir, né? Teve por exemplo, uma pessoa, um participante, que em 7 dias eliminou 3 quilos na balança. E aí, tem algumas que não eliminou nada na balança. E eu conversando com algumas pessoas, e inclusive ela está aqui também na live com a gente, ela comentou comigo, Saulo, sexta-feira eu pesei, não perdi nada, e aí eu já comecei o dia jacando. Então é justamente o que você falou. Então, às vezes, as pessoas precisam persistir um pouco mais. Eu gosto sempre de comparar. Quanto tempo você gastou? Eu falo até com você mesmo. Você, às vezes, ficava brincando com você, cara, para de comer essas porcarias que você está comendo. Tal. Quantos meses você gastou para adquirir esses, ou até anos, né, para adquirir 14 quilos, igual você eliminou? E aí, você, às vezes, gastou lá 2 anos, 2 quilos, 1 quilo por mês, às vezes 2 quilos por ano. Aí, de repente, você está lá com 14 quilos. E aí você quer eliminar em um mês o que você gastou 2, 3 anos para ganhar, né, de peso. Então, a gente precisa ter paciência. E já matando aqui até uma pergunta, né, que eu recebi lá na caixinha, que, ó, por que mesmo treinando todo dia, seguindo dieta, sem álcool, eu não consigo resultado rápido? Então, essa palavra rápido é complicada mesmo. E aí ela colocou aqui, fico frustrada. Então, isso é comum, isso é normal. Eu gosto de dizer até assim, ó, é o seu corpo entendendo o processo. Você tinha um estilo de vida, você tinha uma rotina. De repente, você muda totalmente, né? Você bebia, parou de beber. Você comia o que queria, a hora que queria, a quantidade que queria, começou a regrar. Não fazia exercício, começou a fazer.
seu corpo dá um bug. Fala, pô, o que está acontecendo? Vou travar tudo aqui, esperar ver o que está rolando, né? Vai que ela está doente, por exemplo. Então vamos esperar. E aí o que acontece? Tem gente que com uma semana, duas já desiste, né? Aí volta a beber, volta a comer tudo, a hora que quer, o dia que quer, a quantidade que quer, para de fazer exercício, e aí fica sempre nesse efeito sanfona mesmo aí. Então essa é uma das perguntas que já foi respondida aqui. É preciso, né? Fisiologicamente, a gente tem uma Pode falar. explicação para isso. Conclui aí para nós. O que acontece é que leva tempo para o nosso corpo ter adaptações ali, seja pela mudança de dieta, seja pelo o ingresso ao exercício físico. E essas adaptações, quando elas ocorrerem e que tiverem mais consolidadas, vamos dizer assim, que otimiza a utilização de gordura, a utilização de gordura pelo corpo. Então, assim, por que a gente não nota resultado no primeiro ou talvez até no segundo mês? Porque o nosso corpo ainda está aumentando, por exemplo, a quantidade de mitocôndrias, que é uma coisa responsável pela oxidação de gordura, né? Melhorando a capilarização, pensando na pessoa que faz exercício físico, melhorando o conteúdo de carnitina também, mitocondrial, pensando na pessoa que faz exercício. Então, assim, são mudanças que ocorrem no nosso corpo do ponto de vista fisiológico que levam um tempo, né? A gente, infelizmente, está numa geração ou no estilo de vida que a gente quer tudo muito rápido, né? A gente costumou a ter prazer rápido, essas coisas, e aí a gente quer ter os resultados não de forma diferente, quer ter também resultado rápido. Então, é um processo que é sofrido, né? Eu, pelo menos, acho sofrido, não sei você, né? Falar, gosto de fazer exercício. Cara, pode contar às vezes que a gente gosta de fazer exercício. A gente vai por obrigação mesmo, porque a gente sabe que é igual estudar, né? Eu costumo comparar e estudar. Eu, particularmente, apesar de estudar, eu não gosto de estudar. A gente gosta de aprender as coisas. Quem dera a gente conseguisse aprender sem estudar. O exercício de forma muito semelhante. A gente faz exercício pelo resultado, não porque gosta. As pessoas falam, eu amo exercitar. Mentira. Pode contar nos dedos as pessoas no mundo que gostam. Mas a gente faz pelo resultado, né? Pelo processo final ali que elas vão nos gerar. E esse resultado, ele leva tempo por causa dessas adaptações. O seu corpo entender que ele precisa melhorar aquela oxidação de gordura, precisa poupar carboidrato. Então, às vezes as pessoas se frustram a curto prazo porque não tem resultado, porque você não deu tempo ao seu corpo de promover essas modificações. E aí, torna-se mais fácil esse processo. Você se acostuma a se exercitar, não que se torne bom, né? Mas se torna menos difícil o processo, e você começa a ver os resultados visíveis, né? A olho nu, como você falou, seja a foto, seja por a roupa estar mais larga e tudo mais, e isso lhe motiva a manter ali engajado, ou às vezes até aumentar mais a frequência de exercício, ou ser mais restrito, dependendo. Só que é um processo que demora, né? Não é do dia para a noite. Uhum. E é importante enxergar outros benefícios, outros resultados além da estética. Gosto sempre de frisar isso. A qualidade do seu sono, quando você tem um estilo de vida saudável, vai melhorar. A questão da digestão, pessoa que ia no banheiro ali de 3 em 3 dias, né, começa a ir mais vezes, com mais frequência, melhora a questão de azia, melhora a questão de dores, melhora a flexibilidade, melhora a resistência. Então, assim, é tanta coisa que melhora quando você muda o seu estilo para um estilo de vida saudável, que é preciso você observar esses resultados, porque é isso que vai motivar você a treinar. Você falou assim perfeitamente, eu não gosto de treinar. A galera acha, né, que a gente ama treinar. Eu conheço uma ou duas pessoas que vai para academia animadão, ou vai treinar animadão, sai para correr. Eu gosto do pós-treino, né? Aquela sensação de dever cumprido, né? Os hormônios ali descarregando, aquela sensação gostosa. É ótimo. E, igual você falou, o resultado. Eu sei que se eu parar de treinar, eu vou andar para trás. E aí eu não quero isso. Então, eu vou e acabo me esforçando. E isso aí gera uma disciplina. Eu gosto de falar assim, ó, você deve pensar no exercício físico igual uma higiene pessoal. Você não acorda e pensa, vou escovar dente hoje, não sei, vou escovar só amanhã, vou deixar para amanhã. Não entende isso. Você acorda, você escova dente. Da mesma forma, é o exercício. Eu já acordo, eu já penso, que horas que eu vou treinar? Não sei ainda, né? Porque eu não tenho horário fixo, mas eu sei que eu vou treinar. Claro que, às vezes, também eu tenho os meus momentos de descanso, que fazem parte da minha periodização. Mas eu mais treino do que descanso. Então, para mim é muito natural isso, já faz parte da minha rotina. Da mesma forma que você tem que brigar com seus filhos para escovar dente, para tomar banho.
Então, a própria higiene pessoal, que hoje a gente faz com, né, com naturalidade, um dia alguém teve que insistir com a gente para fazer. Da mesma forma, o exercício. Então, é preciso a gente dar tempo ao tempo, deixar o exercício ficar aí de uma forma mais leve na sua vida, de uma forma mais rotineira, e isso vai te dar o benefício estético, talvez um pouco lá na frente, né? Para uns, um pouco mais rápido. A gente deve levar em consideração, né, Gleuber, a questão do condicionamento físico. Às vezes a pessoa que ela é melhor condicionada e que está parada há um tempo, quando ela retorna, talvez ela pode ter um resultado melhor ou não. Então, assim, depende se é homem ou mulher. O metabolismo do homem é diferente da mulher. Depende de N coisas a questão do resultado mais rápido. Agora, o mais importante é igual você falou. Você que é um cara bem condicionado na parte de musculação, sempre treinou musculação, né? Conheço você desde os 15 anos, eu acho, lá na academia, 14. ou menos, eu acho, né? Já treinava musculação, 14 anos lá na academia treinando musculação. Então, você tem um condicionamento físico para ter resultados, né? Você tem uma quantidade de músculo que vai acelerar o seu metabolismo. E mesmo assim, para você demorou um pouco perceber esses resultados. E aí a gente pega uma pessoa que às vezes não treina há muito tempo, está muito tempo parado, metabolismo lento, fazendo dieta muito restritiva, né? O metabolismo está ali, quase que dormindo. Então, tem que esperar um tempinho mesmo. Dando prosseguimento aí, Gleuber, eu queria que você falasse sobre déficit calórico. Qual a sua opinião sobre o déficit calórico, se realmente ele é o mais importante no processo de emagrecimento? Então, conta para quem não sabe o que é o déficit calórico e qual que é a sua opinião. Ele é o mais importante? Beleza. Bom, tio William aí, abraço, tio William. Paulo Márcio aí também está conosco, né? A galera aí que eu não estou conseguindo acompanhar. Obrigado aí pela participação. Bom, déficit calórico, de uma forma muito simplória, seria nada mais que você consumir menos calorias do que você gasta ao longo do dia. Então, se meu dia eu gastei 2.000 calorias, eu estaria em déficit calórico se eu ingerisse menos que 2.000, por exemplo, 1.500 calorias. Isso, ao final do dia, me geraria um déficit de 500 calorias, que, teoricamente, seria tirado das minhas reservas, que me levaria ao emagrecimento, né? O problema do déficit calórico, se a gente falar só assim, só analisando o déficit calórico, eu posso obter o déficit calórico, por exemplo, fazendo uma dieta muito restrita, como você mesmo falou. Aí você entra em déficit calórico, né? Em teoria, isso vai fazer com que você use das suas reservas de gordura que estão ali só esperando para ser utilizadas, só que a longo prazo, ou talvez até a médio prazo, esses resultados eles são insustentáveis, né? Então, quando a gente olha só se preocupando em promover déficit calórico, contar calorias, restringir demais, se torna algo inviável, porque você não consegue manter aquela dieta a longo prazo, né? As pessoas, às vezes, fazem dieta extremamente restrita, passa a comer muito pouco, restringe carboidrato drasticamente, e aí a gente precisa abrir um parênteses que o carboidrato não é o vilão. Se você não come carboidrato, você não consegue treinar. Se você não treina, você não tem resultado de emagrecimento que seja mantido. Tá, gente? A gente tem pesquisas mostrando que quando a pessoa emagrece só fazendo dieta, inevitavelmente, depois de um ano, ela vai estar com um peso normal ou talvez até mais, tá? Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção é emagrecer só fazendo dieta, por mais que seja possível, porque gera déficit, né? Não é um emagrecimento sustentável, porque o metabolismo vai cair, né? Você vai criar uma série de adaptações corporais que vai favorecer o reganho de peso. Então, pessoa que quer emagrecer, gente, não tem como fugir do exercício. Tem que fazer dieta e exercício. Fazer só dieta, melhor você não fazer. Porque você vai ferrar com o metabolismo, vai talvez conseguir emagrecer, se você for muito restrito mesmo, mas depois seu peso vai voltar ao normal até mais, e você vai ter jogado o seu metabolismo para baixo. Então, assim, quer emagrecer, você tem que se dedicar ao exercício. Tem que estar na sua consciência que eu vou ter que fazer exercício, né? Várias pessoas pensam assim, eu vou fazer dieta, vou emagrecer um pouco para depois ir para academia ou fazer exercício. Tá errado, tá? Só dieta é pior do que você não fazer dieta. Então tem que fazer o exercício, porque o exercício ele vai, vamos dizer assim, cuidar de várias partes, dentre elas o metabolismo. E aí, já sendo mais técnico também, quando eu falo exercício, gente, não tem como eu falar assim, vou fazer só uma corrida, sem fazer o treinamento de força. Ou, eu gosto de fazer musculação, não tenho paciência para fazer aeróbico.
também não tem isso, infelizmente. Tá? A pessoa que quer emagrecer e manter o seu peso a longo prazo, né, talvez pelo resto da vida ou por vários anos aí, tem que fazer restrição calórica, aí, né, pensando em alteração da dieta, mas não severa, fazer exercício aeróbico e fazer musculação. Não tem jeito. Quando você faz só 2, seu peso volta. Quando você faz 1, piorou. Melhor nem fazer. Não sei se eu desviei demais da pergunta, mas... Não, perfeito, Guilherme, perfeito. Então, assim, resumindo, né, é importante ter o déficit calórico, né, mas se você só fizer a dieta e não fizer exercício físico, isso não vai perdurar. Esse emagrecimento, ele não vai perdurar. Então, é importante ter exercício. Né, concluindo ainda, que o ideal é ter o exercício de força, o exercício com carga extra de preferência, né? A gente também poderia estar usando aí a calistenia, dá para... Mas o problema da calistenia é que às vezes você fica limitado na questão de sobrecarga, né? O peso do seu corpo. Mas o ideal é a musculação. A especialista em aumento de massa magra, ou pelo menos manutenção da massa magra, né? A hipertrofia aí é a musculação. Dá para fazer em casa? Dá também. Mas você precisa ter um material, precisa investir um pouco no seu material e à medida que você vai evoluindo e ir melhorando o seu material, né? Halteres, um kettlebell, dá para fazer em casa também, pelo menos para manutenção. Concorda, Gleison? E acrescentando, né, você disse aí para quem quer emagrecer, o aeróbico com a musculação, com exercício de força é muito importante. Eu tenho aplicado também, eu gosto de colocar os dois e eu coloco também o HIIT. Eu gosto de aplicar pelo menos 1, 2 vezes na semana os treinos de HIIT. Bem curtos, mais intensos e que assim, eu vejo muito resultado na galera, mas também tem que ter uma boa alimentação. Eu gosto dessas três variações para quem quer emagrecimento. Isso colocando na prática mesmo. Gleuber, uma pergunta que todo mundo faz, né? Qual o melhor exercício ou qual a melhor modalidade para emagrecer? Eu acho que a modalidade você já respondeu, né? É unir o cardio, o aeróbico, com o treino de força. E exercício? Existe um exercício específico para o emagrecimento? Abdominal, por Não. exemplo, para queimar a barriga? É o seguinte, quando a gente fala, estou falando da musculação, mas se aplica a qualquer outro tipo de treinamento de força, como você mesmo falou, né? O próprio CrossFit e outras modalidades. Por quê, gente? Qualquer médico hoje que se preze, se você sabe que o médico é bom, você perguntar a ele, ele vai falar que a massa muscular é talvez um dos componentes mais importantes para a saúde hoje. Isso é bem claro, por exemplo, em pacientes que são infectados por Covid, né, ou qualquer outra infecção. Então, em teoria ou na prática, né, a gente vê, aquelas pessoas com mais massa muscular são as que vão responder melhor a qualquer enfermidade. Né? Então, quanto mais músculo a gente tiver, não estou falando que tem que ser um cara bombado, né, todo gigante, não, mas quanto mais massa muscular você tiver, esteticamente isso é melhor. Para a saúde, sem sombra de dúvidas, não tem nada, né, que vá comprometer, só vai auxiliar. Para o emagrecimento, vai te auxiliar demais. E pensando, por exemplo, no envelhecimento, né, na capacidade funcional, no seu dia a dia. Então, assim, é uma coisa que está muito clara hoje, né, no que a gente chama de fisiologia clínica do exercício, que é a abordagem lá dentro do hospital, por exemplo, é massa muscular, gente. Então, assim, não tem como você emagrecer tendo pouca massa muscular, ou não tem como você manter os seus resultados tendo pouca massa muscular. Inevitavelmente, você goste ou não, tem que fazer musculação. Só que a musculação gera um gasto calórico muito baixo. Então, se você for daquele que, eu gosto muito de pegar peso, mas não tem paciência para fazer esteira, ou para pedalar, ou para elíptico, ou qualquer outra coisa, você não vai conseguir emagrecer, porque o gasto calórico da musculação ele é baixíssimo. E o que gasta calorias propriamente dito, que vai te levar a um déficit maior, são esses outros tipos de exercício. Então, é eles quem vão promover, por exemplo, adaptações que vai favorecer a utilização de gordura. A musculação não faz isso. Por mais que você soque peso lá no leg press, no supino, o que seja, isso não vai fazer com que o seu corpo otimize essa utilização de gordura. Então, você tem que levar a adaptação da musculação, mas também
ensinar seu corpo a queimar gordura. E se ensina lá no aeróbio ou no próprio HIIT, como você falou, né? Que gera adaptações de forma semelhante. Então, assim, eu particularmente gosto de treinamento volumoso, mas não é todo mundo que tem paciência para ficar lá 40, 50 minutos na esteira, né? Então, pessoas que não gostam disso vão para o HIIT porque é uma estratégia melhor, né? Tem que garantir adesão. Então, assim, antes de tudo, qual que é o melhor exercício? Aquele que você consegue fazer com menos, talvez, sofrimento, né? Não vou falar prazer, mas com menos sofrimento. Eu sou de uma pessoa... Eu não gosto particularmente de fazer HIIT. Eu gosto de fazer o treinamento volumoso. Eu faço, por exemplo, hoje, faço 2 horas de aeróbico. Sem escutar música ou qualquer coisa, consigo fazer. Mas não tenho paciência, por exemplo, para fazer um HIIT aí de 20 minutos. Prefiro fazer as 2 horas, entendeu? Então, para mim, é isso que vai fazer efeito. Para a pessoa que não tem essa paciência, ou não tem esse tempo, talvez, essa disponibilidade, talvez o HIIT aí que você gosta, que faz 3 vezes por semana, seja a melhor estratégia. Mas o que a pessoa tem que ter consciência é que não dá para ficar sem musculação por causa do metabolismo, por causa da massa muscular, né? E a musculação não vai te gerar adaptação para queimar gordura. Então, é no aeróbio. Então, você tem que ter os dois, inevitavelmente, né? Agora, falando de exercício, é o exercício que mais vai te condicionar. Isso é uma coisa que a gente estava falando, porque a gente vê muitas pessoas na própria academia, né? 5 anos de academia, o mesmo peso. E aí, quando você pede essas pessoas, por exemplo, eu sempre falo isso nas minhas aulas, dá uma volta no quarteirão correndo, a pessoa não consegue. Pô, mas a pessoa treina há 5 anos, não consegue correr no quarteirão, dar uma volta. Então, ela não treina, ela não está se condicionando. Ela tá, apesar dela pegar pesado, vamos dizer assim, pegar muito peso, né, ou fazer tantos minutos de esteira, de elíptica, essas coisas, ela não está se condicionando. E é o condicionamento que vai fazer com que ela emagreça, com que ela tenha resultado, né? Ou seja, ela tem que sair um pouco da zona de conforto. A gente vê muitas pessoas na academia ou qualquer que seja o lugar, conversando, fazendo esteira, mexendo no celular. Gente, infelizmente isso aí está perdendo tempo. Talvez para o psicológico, para espairar ali, né? É uma coisa efetiva, mas assim, pensando em adaptações que vai te levar a emagrecer, sem chance. A pessoa vai treinar aí os 5 anos e não vai conseguir emagrecer, porque isso não está condicionando ela, tá? Não estou falando que o exercício tem que matar a pessoa também, tem que sair bufando e tal. Mas tem que ser, no mínimo, vigoroso, tem que ser um pouco cansativo para ela, porque é esse cansaço aplicado ao corpo que você falou aí, né? Que vai promover adaptações hormonais, adaptações locais como conteúdo de mioglobina, L-carnitina, mitocôndria, essas coisas que vai fazer o seu corpo queimar gordura. Se você faz sempre a mesma coisa, não sai da zona de conforto ali, ó, você pode ficar fazendo exercício 5 vezes por semana que você não vai emagrecer, inevitavelmente. Então, assim, qual que é o melhor exercício? É aquele que te condiciona. Qual que te condiciona? Que você não está acostumado a fazer, ou a intensidade que você não está acostumado a fazer. Não adianta, tá? Por isso a variação é muito importante, né, Gleuco? Você não ficar só naquela mesma. Eu, particularmente, eu não gosto de exercício volumoso. Nem na musculação. Musculação, eu gosto de treinar 40, 50 minutos. Né? Eu já treinei com você uma época aí que era não sei quantas séries. Era 1h30 treinando. Não dá pra mim. Eu prefiro chegar aqui, treinar 25 minutos, pauleira, e resolver minha vida. Só que dá resultado também, igual você falou, eu vou ter que colocar uma intensidade mais alta, mas eu vou encurtar o tempo. O que é importante aqui, enquanto você estava falando, né? Qual que é o melhor exercício? Igual você falou, é aquele que você consegue fazer, primeiramente. Só que muitas vezes a gente vai ter que fazer algumas escolhas se a gente quer um resultado melhor, porque tem muita gente que entende isso aí errado. Tipo assim, eu quero emagrecer, eu vou dançar. Beleza, vou fazer zumba. Ok, é uma atividade, tem um gasto calórico, até um bom gasto calórico, dependendo de quantas horas você vai fazer aí dançando. Só que vai gerar adaptações que vão te ajudar no emagrecimento? Não sei, talvez num primeiro momento sim, mas isso a longo prazo, depois que você já acostumou com cada passo da dança ali. Às vezes você estava ali eliminando 400 calorias numa aula de dança. Aí depois, falei muito 400 calorias, Gleuco? Talvez nem isso, né? Pode ser, 400 calorias numa aula de dança. Aí, depois ali de 3, 4 meses, você está queimando ali 350, 300 calorias, porque seu corpo já adaptou com aqueles movimentos. Então, você tem que sempre dar um estímulo diferente. Pode continuar na dança, pode jogar o tênis,
pode fazer o beach tênis, né? Mas vai ter que incluir uma outra atividade, né? Vocês vão usar essas atividades como aumento de gasto calórico, né? Pode ser considerado como um cardio, talvez, só que vai ter que incluir uma atividade com cargas. E aí o Gleuber completou muito bem, galera. Seria cargas externas. Então, pode entrar aí o CrossFit, funcional, a academia, né? A musculação, a calistenia, apesar de não ter uma carga externa, ela vai exigir bastante da musculatura para ter um certo ganho aí de massa muscular, pelo menos no início, e depois uma manutenção. Então, assim, a gente tem que ter também atividades com pesos. Isso é muito importante para quem quer emagrecer. Glebo, quer concluir alguma coisa aí? Só uma coisa que eu acho que eu tenho percebido que dá muita diferença no dia a dia das pessoas é elas tentar monitorar a intensidade delas, ter pelo menos um relógio, um frequencímetro, né? um watch, um smartwatch, alguma coisa assim, para monitorar a intensidade, porque às vezes a pessoa até faz ali 40, 50 minutos, só que como você falou, já é algo do dia a dia, corriqueiro, que ela já está adaptada, então a intensidade para ela é muito baixa daquilo. E se a gente deixar a intensidade, a gente autoselecionar sem monitorar por qualquer equipamento, a gente sempre fica aquém do que deveria ser, né? Por exemplo, eu percebi isso tanto na prática, quando já sabia já, que no começo a minha frequência cardíaca ela era até relativamente alta, 150, né? Ou talvez até mais ali, quando eu comecei a tentar emagrecer. E aí eu percebi que, por exemplo, no segundo mês eu estava tendo dificuldade para passar de 120, né? Na mesma velocidade ali, o mesmo tempo. Então, assim, se eu não tivesse com o relógio para mim saber que tinha diminuído a minha frequência cardíaca, se eu não tivesse monitorando, eu iria fazer, achando, não, eu estou fazendo a mesma coisa, estou fazendo a mesma velocidade, por que eu não estou emagrecendo? Porque aquilo já se tornou leve para você. No começo, quando você era não adaptado àquilo, né, fazia efeito, mas depois que você se adaptou, a mesma velocidade, o mesmo tempo, já não está fazendo mais o mesmo efeito. Então, eu acho que é muito prático para as pessoas tentar arrumar algum dispositivo, um relógio qualquer, né, que monitore a frequência cardíaca, que é algo mais fácil, para você ter esse controle. Não posso ficar abaixo de tanto, porque abaixo de tanto não vai te promover adaptação nenhuma. E a longo prazo isso não faz sentido. Inevitavelmente. Show. Tem uma pergunta aqui, Ciara, tem como emagrecer apenas fazendo dieta, sem exercício físico? Já foi respondida. Tem como emagrecer, mas não tem como manter esse peso. Agora, uma pergunta aqui que eu sei que você já colocou na prática isso, hein? Aeróbico em jejum, qual a sua opinião? Vou te falar a verdade. Se a gente olhar os artigos, pesquisas, tudo é igual. Não tem diferença. Aí, cara, eu tenho comigo que vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que se sente bem, não tem problema nenhum, que é o meu caso. Por quê? Porque eu sou daquelas pessoas que quer comer um boi à noite e de manhã não consegue comer ou tem dificuldade para comer. Então, para mim é muito fácil fazer aeróbico em jejum. Mas não faço porque vai queimar mais, né? Sei lá. Faço porque eu me sinto bem. Então, assim, não me dá problema, né? Consigo, por exemplo, fazer jejum intermitente, comer ali depois das 2 da tarde, tranquilamente. Mas sou daquelas pessoas que a partir de 6 horas, cara, da noite, nossa senhora, como demais. Então, assim, e é justamente uma coisa que as pesquisas mostram que é o pior, né? Você tem que comer, colocar mais calorias ali na manhã, ou talvez na hora do almoço, e o período da noite, inevitavelmente, tentar consumir menos calorias. Tem trabalho científico comparando, por exemplo, 2 grupos de pessoas. Os 2 grupos comem 2.000 calorias. Então, é o mesmo número de calorias para todo mundo, né? E aí, o grupo joga mais calorias para a noite, o outro joga mais calorias para de manhã. Qual que mantém melhor o peso ou qual que emagrece mais? Aqueles que jogam mais calorias. Fora horário, inevitavelmente. Mas não estou falando que não pode comer. E eu sou desse tipo de pessoa. Então, assim, se você for olhar as evidências científicas, não tem diferença. Eu faço porque, para mim, não tem problema, né? Mas como quem foi que falou aí, a Mariana, falou que não consegue. Tem gente que vai passar mal, vai sentir dor de cabeça, né? Então, para essas pessoas, faz o exercício alimentar que não tem diferença, né? O que importa é você fazer o exercício. Mas você acha que vai ajudar mais fazer queimar gordura? Não, vai dar na mesma. Tá? Agora, cara,
é muita coisa envolvida. Por exemplo, tenho, na verdade, né, a disponibilidade de fazer o exercício partido em 2 vezes ao dia, que não é, a grande maioria das pessoas inevitavelmente não tem. Né? Além de eu treinar de segunda a sábado, eu jogava o aeróbico de manhã e a musculação à noite. Ah, por que eu fazia isso? Porque assim eu tinha 2 elevações metabólicas ao longo do dia, né? Ao invés de fazer o meu metabolismo elevar só um momento do dia. Ah, só vou elevar à noite, que é o horário que eu vou na academia. Os outros 22 horas do dia, meu metabolismo vai ficar lento. Então, eu tinha essa disponibilidade. Tenho. Vou antes do meu serviço fazer o aeróbio e depois do meu serviço à noite eu volto para fazer a musculação. Então, tem 2 elevações metabólicas. Isso depende muito da disponibilidade da pessoa, né? Se ela não consegue, faz só no horário, faça a musculação primeiro e depois vai ter que fazer o aeróbio. Então, para ela fazer a musculação, ela vai ter que se alimentar, né? Inevitavelmente. Então, agora, quem que pode fazer o aeróbio em jejum? Quem tem disponibilidade para fazer 2 vezes. Senão, não vejo prática. É assim, você vai fazer o aeróbio em jejum, depois você faria a musculação, já está errada a ordem. A musculação tem que ser primeiro. E musculação em jejum não vai ter rendimento. Então, assim, para quem que se aplica? Quem consegue treinar 2 vezes por dia ou vai fazer a musculação no outro dia. Mas aí eu já acho besteira. Vamos lá, Gleuber. Só para facilitar para a galera. Eu só consigo treinar de manhã, certo? Vamos supor, a pessoa. Ela vai para a academia, treina às 7 horas, 6 horas, 7 horas, ou às vezes até 8 horas da manhã. O que você indica? O que você acha, pela sua prática, pelos seus estudos? Vamos supor que ela dividiu a semana dela, ela vai treinar 3, 4 vezes de musculação durante a semana e vai fazer 2, 3 vezes de cardio. E ela treina no mesmo horário, sempre 7 horas da manhã, por exemplo. Entendeu? Ela vai treinar 6 vezes na semana. 4, vamos colocar que 3 ela vai fazer musculação, 3 ela vai fazer cardio. Certo? Dividiu dessa forma o treino dela. Então ela foi para fazer o cardio. Você acha que se ela fizer esse cardio em jejum, ela vai ter mais benefício do que fazer o cardio com a refeição? Ou não? Ou dá na mesma? O importante mesmo é a quantidade de calorias que ela consumiu no dia todo. Respondendo, nessa situação que você me falou, eu aconselharia a pessoa, se ela conseguisse, fazer em jejum. Porque a insulina dela vai estar baixa. Show. E a insulina dela está baixa e isso vai otimizar a oxidação de gordura. Se olhar nas pesquisas, não dá tanta diferença não, mas né, o pouquinho que você conseguir queimar mais, eu já acho vantajoso. Já é ganho. Já é ganho, né? Pensar que a gente queima gramas de gordura por treino. É gramas, né? Um treino bem feito aí, você não vai queimar, sei lá, mais que 15 gramas de gordura. Bem feito. Já a musculação em jejum... Mas aí, cara, desse jeito que você falou, eu já recomendaria a pessoa a fazer, se ela está fazendo 6 vezes por semana, faz o aeróbio, faz a musculação às 6 vezes por semana, parte o tempo ao meio e faz os 2 todas as 6 vezes. É uma melhor estratégia do que você separar. Hoje vai ser só cardio, hoje vai ser só musculação, tá? Respondendo a sua pergunta, se fosse nessa situação, faz em jejum, mas eu recomendo fazer cardio e musculação todo santo dia que for à academia. E aí já era uma pergunta, né? Aquela pergunta antiga. O aeróbico faz antes ou depois da musculação? Depois. Você já respondeu aí. Sempre. Aeróbico depois da musculação. E se vai fazer musculação, galera, é com carga. Então você vai ter que ter alimentar antes de ir para a musculação. Concorda, Gleuber? Se você for em jejum para fazer uma musculação, depois fazer um cardio, normalmente você não vai conseguir render, né? Não vai conseguir melhorar a carga, evoluir nas cargas, como evoluiria se treinar muito mal e bem alimentado. Se for mal condicionado, ainda vai catabolizar a massa muscular, né? Isso não acontece com uma pessoa condicionada, mas o que está começando, só músculo indo embora, ou seja, está sendo totalmente negativo. A pergunta da... Catabolizar, galera, é perder músculo. Então, ou seja, se você for treinar uma musculação, né, em jejum, por exemplo, depois ainda vai fazer cardio, ao invés de você estar mantendo a sua massa magra ou até ganhando aí uma hipertrofia, ganhando músculo, você pode estar arriscando perder massa magra. Então, tome muito cuidado aí. Você vai responder... Vi, então, responde aí. Qual que é a sua opinião? Jejum em cardio com intensidade moderada?
para fazer o cardio? O que você pensa? Moderado. Eu faria numa intensidade moderada. Assim, o que seria moderado, né? Que eu falei, as pessoas têm que monitorar. Então, assim, essa é a pergunta. A pergunta da Mayra é uma pergunta pertinente, mas sem um relógio, gente, não tem como você me falar assim, não. Ah, percepção subjetiva de esforço é muito distorcido, infelizmente, né? Apesar de existir lá a escala de Borg, essas coisas assim, é distorcido. Então, você tem que ter algo mais plausível, que você tenha mais confiabilidade. Então, assim, o moderado é o mínimo, tá, Mayra? É o mínimo. Abaixo do moderado, um aeróbio leve? Não. Melhor nem fazer. Mas o moderado é o mínimo. Consigo fazer um aeróbio intenso em jejum? Faça. Se você consegue, faça. Porque as adaptações vão ser melhores, o gasto calórico vai ser maior do que o aeróbio moderado. Então, assim, tudo depende da pessoa. Para uma pessoa que está começando, estou começando a fazer o aeróbio em jejum, não sinto mal. Mas como você está começando, talvez o moderado seja o adequado para você naquele momento. E à medida que você for fazendo, você vendo que não está tendo problema nenhum, está treinando muito bem, não está tendo qualquer intercorrência, vá aumentando a intensidade até fazer o aeróbio intenso e sendo em jejum, não tem problema nenhum. As adaptações vão ser maiores, o gasto calórico naquele tempo de treinamento vai ser maior, né? Então, quando eu comecei a 60% do meu máximo. No final, eu já estava fazendo a 75% do meu máximo, que é intenso. Né? Não é algo que eu consiga conversar com a pessoa. É pau na máquina mesmo. A Priscila está até falando aí, comentando a questão de, às vezes, sentir tonturas, né? Para quem não está acostumado a fazer o cardio em jejum. Por isso é importante você começar, né? Quem for optar por um cardio em jejum, começar numa intensidade baixa para ir acostumando, né? E depois você passa para uma moderada. E eu gostaria de fazer uma pergunta aí, Glebão. No caso, o cardio mais intenso, ele vai comprometer a massa magra? Qual que é a sua opinião? Mesmo na intensidade mais alta, o único risco seria, às vezes, a pessoa não estar acostumada com aquilo e passar mal. Está na esteira correndo e dá uma tonteira. Mas quem já está acostumado a fazer um cardio moderado para alto, sem problema fazer o cardio aí mais intenso. Uma das adaptações que você tem, Saulo, quando você vai fazendo exercício, independente se é em jejum ou não, é aquela gliconeogênese lá, que é a produção de glicose pelo fígado a partir de outras fontes não glicídicas. Então, assim, o risco de hipoglicemia, ele vai ficando cada vez menor à medida que o seu condicionamento aumenta, entendeu? Então, Gleuber, cara, eu posso ficar aí, sei lá, 20 horas ou 24 horas, né? Um dia sem comer, e eu te falo com toda certeza que eu consigo fazer o aeróbio de boa. Eu não vou passar mal, porque eu tenho essas adaptações, né? Meu fígado consegue, a partir de lactato, piruvato, glicerol, todas essas substâncias que não são de origem carboidrato, repor o carboidrato ali da glicemia, para mim não passar mal. Mas um iniciante não consegue fazer isso. Ele tem que ter adaptação, então ele vai passar mal. Até que ele crie essas adaptações, se ele tentar treinar intenso em jejum, ele vai passar mal. É isso que a Priscila sentiu aí na prática, né? Então ela foi se condicionando, o fígado dela, que apesar de não ter nada a ver com o exercício, é totalmente influenciado pelo exercício, se condicionou. Show! Vamos responder a pergunta aqui do Matheus, falando que se é necessário fazer abdominal para ter a barriga tanquinho, ou somente exercícios aeróbicos. Eu vou começar, você conclui aí. Muita gente, às vezes, né, tem aquela ideia, eu quero acabar com a barriga, eu vou fazer abdominal, né? Então, o que vai acontecer? Você vai trabalhar seu músculo. Igual se você fizer um exercício de flexão de braço, você vai trabalhar o bíceps. Porém, a gordura, ela está por cima do músculo. Então, se é importante fazer abdominal, claro que é. É importante você fazer o exercício de abdominal para você ter a musculatura definida. Mas de nada adianta você ter a musculatura lá embaixo toda definida, mas tem uma capa de gordura em cima tampando o seu músculo. Então, é importante fazer a dieta, né? Seguir a dieta, seguir o plano alimentar, ter o déficit calórico. É importante fazer exercício físico aeróbico e também o de musculação. E dentro desse exercício de força, musculação, crossfit, funcional, com cargas, é importante ter um trabalho focado no abdômen para quem pensa em estética, para você realmente ter
tem hipertrofiar o seu músculo. A não ser que você já sabe que ele está hipertrofiado e que é só dar uma definida mesmo, aí você vai controlar na alimentação. Mas eu falo até por experiência. Abdômen, galera, tanquinho, abdômen mesmo aparecendo, é alimentação. É alimentação certinha. Senão, não aparece. Os gominhos só vêm se a sua dieta tiver certinha, adequada aí pela quantidade que você precisa. Claro, exercício, importantíssimo. Mas muita gente treina bem, já segue um plano ali, mas escorrega um pouco no plano, por isso que o abdômen não trinca, por isso que o abdômen não fica aparecendo. Conclui aí para nós, Exatamente, Glebão. falou tudo. Cara, desculpa o termo aí para quem está presente, mas abdômen de tanquinho é coisa do capeta, viu? Porque, cara, você tem que se privar de coisa demais, igual você falou. Não adianta só treinar bem e comer mais ou menos. Você vai se limitar de várias coisas aí, né? De várias comidas e bebidas para manter aquele abdômen trincado. Então, assim, não é uma coisa difícil, né? Para homem mais ainda, por questões hormonais, o homem tem esse comportamento hormonal para acumular mais gordura no abdômen, então é mais difícil ainda do que uma menina. E você vai se privar demais. Eu, particularmente, não sou fã disso. Né? Quem dera, queria muito ter um abdômen tanquinho, mas não vou me deixar de comer as coisas, o meu bolo de cenoura da minha mãe, né? Essas coisas assim, para ter um abdômen tanquinho. Não, o que eu não quero é que meu abdômen cresça, mas, cara, você tem que manter um estilo de vida restrito demais da conta. Como que você consegue, às vezes? Isso que hoje, infelizmente, né, a gente vê muitas pessoas usando, né, os famosos esteroides anabolizantes que contribuem demais com isso. Então, assim, além da dieta, que pode ser mais ou menos para esse tipo de pessoa que toma esteroide anabolizante, porque eles têm ali na sua composição análogos ou fármacos ali que acabam inibindo a retenção de gordura nessa região abdominal. Então, é mais fácil, tá? Então, assim, quando você vê uma pessoa com um tanquinho, ou a pessoa não come quase nada, eu particularmente não gosto desse estilo de vida, né? Ou a pessoa toma alguma coisa ali, né? Um recurso ergogênico do tipo hormonal ali e come mais ou menos, porque também se ela comer mal, ela não vai ter abdômen tanque, não. Então, assim, é uma coisa difícil na prática de acontecer, tá? Eu não dou conta. Show de bola. Tem algumas pessoas também que eu observo que tem uma genética diferenciada também, né, Gleuco? Aquela pessoa que já nasce com pouca gordura mesmo, baixíssimo percentual de gordura. E agora, a grande maioria, galera, eu que estou aí na área há muitos anos, a galera, principalmente nos últimos anos, tem usado muitos medicamentos aí, né? As mulheres também. Então, algumas com orientação médica, e aí cabe, né, a pessoa que tá seguindo o médico aí saber o que é bom, o que ela quer. Mas eu acho pior ainda quem não tem nenhuma orientação médica, que vai pegando a receita da amiga, do amigo. Então, assim, a conta vai chegar. A conta chega, sempre chega. Né? Positiva ou negativa, a conta sempre chega. Então vamos ter um pouquinho de cuidado. E é uma pergunta aqui, ó. O uso de medicamentos para emagrecer. Qual o benefício e qual o risco? Ou se tem benefício, o que você acha, Gleuber? Ô, Saulo, pensando numa pessoa em que ela está num grau de obesidade, né? Eu sou defensor, porque quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de uma doença mesmo. Então, a pessoa, de fato, está doente, né? Apesar de muitas pessoas não enxergar desse jeito, acha que é só falta de força de vontade da pessoa, né? Que ela não consegue ter a disposição para treinar, ela não consegue fazer uma dieta. Então, ela é muito fraca psicologicamente, por isso ela está gorda. Quem dera fosse assim, a gente sabe que não é. Então, para esses casos em específico, em que a obesidade, por ser uma doença, e causa N problemas para a pessoa, eu sou super a favor de utilizar medicação para emagrecer, porque os efeitos colaterais do medicamento ainda vai ser menor do que todo o mal que a obesidade causa. Agora, o problema são essas pessoas que têm um excesso mísero de peso, né? Estão com sobrepeso, ou talvez quase obesas, mas dá para se mudar o estilo de vida drasticamente ao ponto de emagrecer com saúde, aí eu já não sou a favor, porque medicamento, ela não vai tomar pelo resto da vida. Enquanto ela toma, ela pode ter o resultado. Quando ela para de tomar, ela dificilmente
dificilmente vai manter o seu resultado. E pode, na maioria das vezes, ter um efeito rebote, dependendo do que ela tomar, né? Então, assim, se for um caso de doença, obesidade, super apoio. Mas o problema são pessoas com um excesso de peso ali, tomar puramente por estética. Aí vai fazer mais mal do que bem. Pode emagrecer? Pode, mas não consegue manter. Né? E eu acho que é importante a pessoa, às vezes, usar o medicamento, mas também começar a atividade física, começar a melhorar a alimentação, porque a chance dela continuar depois vai ser maior. Mas o que a gente vê, normalmente, a pessoa vai e só toma o medicamento, né? Aí vai inibir o apetite, vai acelerar o metabolismo. Então a pessoa fica toda acelerada, mas não está fazendo nada, não está gastando energia, tá? Aí toma um ansiolítico, tudo aquela bomba ali de medicamento. Mas a pessoa não tomou atitude, né? Então, assim, a obesidade é uma doença perigosa, e já que a pessoa está correndo risco, o medicamento aliado ao exercício físico, aliado à alimentação saudável, com acompanhamento médico, pode ser benéfico. Pode pagar uma conta depois, né? Todo medicamento você vai pagar uma conta, seja ele de dor de cabeça, seja ele para tirar a dor muscular, você paga uma conta sempre. Não existe essa né? Do nada tirou a dor. Não, alguma coisa vai dar uma azia, né? Você tirou a dor aqui, a dor muscular, mas vai dar uma dor de cabeça depois, vai dar uma diarreia, alguma coisa vai acontecer. Então, se for por curto prazo, né, só para dar um start, eu também concordo, Glebão. Acho que vale a pena para a pessoa voltar no caminho aí e tentar Saulão, eu não diminuir sei, esse tem peso. tanto tempo que eu não faço live, eu não sei se ainda tem tempo ainda, é 1 hora de live, cara, eu nem sei te falar. Pois é, eu acho que mudou para 1 hora, ou 1 hora e meia, eu acho. Mas de todo jeito a gente vai até 8h30. Só um adendo aí, você está falando sobre medicação para emagrecer. Outro problema também que tanto medicação para emagrecer quanto anabolizante. A pessoa que toma uma vez e tem resultado rápido, gente, não vai treinar mais sem usar isso, não. Porque isso, além de pode ser viciante, né? Cara, você tem resultado rápido com anabolizante, você vai treinar natural, sem resultados rápidos, nossa, a pessoa para. Então, o problema de usar uma vez é que você não vai deixar de usar mais. A medicação para emagrecer é muito semelhante, né? A pessoa tem um resultado rápido ali, que ela está querendo, que é o que todo mundo quer, mas é insustentável. Aí ela para de tomar, ela engorda de novo, ela vai recorrer à medicação de novo. Então, é uma coisa que leva a um círculo vicioso, né? Inevitavelmente. Então, a ideia é tentar não fazer isso. Show, Gleuber. Eu queria responder mais 2 perguntas aqui, que foi lá da caixinha de pergunta. Qual a causa do aumento da gordura abdominal? Porque essa bendita gordura não vai parar na cabeça, por exemplo, né? Ou no ombro, vai parar na barriga. Por quê? Aí é hormônio, gente. 2 hormônios principais. Um é a insulina, né, que é muito liberada quando você come carboidrato, principalmente carboidrato aí, o que a gente chama de simples, né, esses farinha branca aí em geral, ou doce propriamente dito, né? Quanto mais você elevar a insulina ela vai ativar uma enzima ali que a gente chama de LPL, lipase lipoproteica, muito presente nessa região abdominal, e é ela quem pega a gordura, vamos dizer assim, no sangue e coloca ali na região abdominal, nas células adiposas daquela região. E outro é o testosterona, que é predominante nos homens. Por isso, o homem, quando engorda primeiro a barriga, e quando emagrece, fica com o rosto fino, braço fino, e, como você falou, a diaba da barriga ainda fica lá, porque o testosterona está segurando ali. Então, assim, se tratando de homem, né, se não quiser ter isso, vai ter que nascer mulher. Então, é inevitável. Agora, pensando nisso, é tentar não ter esses picos de insulina, né? Esses alimentos integrais aí, que, apesar de serem carboidratos, por exemplo, um pão integral, eles não promovem essa elevação tão brusca da insulina, então você consegue não ter tanto acúmulo na região abdominal, né? Mas é questão hormonal, inevitavelmente. Uhum. Você pode amenizar isso ingerindo carboidratos em quantidades adequadas e carboidratos de boa qualidade,
ou você pode favorecer isso comendo muito doce, né? Esses carboidratos de baixa qualidade. E quando eu falo doce, por exemplo, né, a gente tem que lembrar que o doce é viciante, né? O açúcar, propriamente dito, ele ativa regiões cerebrais lá, por exemplo, do sistema dopaminérgico, ou seja, neurônios que produzem a dopamina, que trazem prazer a curto prazo, aquela sensação de recompensa, mas que o efeito passa também rapidamente. Então, assim, você se sente nu, que delícia, mas rapidamente esse efeito passa, que é diferente do sistema serotoninérgico, que é o chamado do hormônio do bem-estar, né? O serotoninérgico lá, quando você produz a serotonina, você não vicia, o efeito dele é a mais longo prazo. A dopamina não, ele é viciante. E o açúcar ativa justamente essa área cerebral. Então, você tem prazer rápido, mas que dura pouco e que o seu cérebro logo quer ativar esse sistema de novo. Aí você vai viciar. Por isso é difícil parar de comer doce uma pessoa que já come doce, porque ela está viciada cerebralmente falando, né? Então, eu já até distorci aí da barriga para lá para o cérebro, desculpa. Não, foi excelente, Gleu. Mas assim, concluindo também que o nosso corpo ele tem órgãos importantes nessa região. E aqui a gente não tem não temos ossos nessa região para proteger. A gordura ela é uma forma de proteção. Então, a gente acumula um pouco de gordura nessa região, tem também uma parte fisiológica por isso. Concorda, né? Gleu? Essa questão. Isso. Só que esse aumento exagerado, aí sim, também aí está ligado totalmente à alimentação ou à falta de exercício físico também, né, esse desbalanço calórico aí. Então, essa é uma pergunta que já foi. E para fechar, que já estamos aí batendo o horário, uma pessoa perguntou como ter foco. Como ter foco aí, como ter disciplina, né, para manter essa rotina de treinos, de alimentação saudável. E aí é uma coisa que eu tenho costume de acompanhar a galera e eu gosto sempre de falar, o que motiva é resultado. A gente já falou isso aqui na live. O que motiva é resultado. Você só vai ter foco quando você começar a perceber os resultados. E para perceber os resultados, você tem que medir, você tem que tirar uma foto, você tem que avaliar, você tem que comparar. E é uma coisa que eu bato na tecla e a maioria das pessoas não fazem. A pessoa fala, vou começar a academia hoje. Ela vai na academia. Aí você chega lá, vamos marcar uma avaliação? Não, eu vou. Daqui 15 dias eu marco. Você tem que marcar a avaliação já no primeiro dia. Já ver como que você está. Já ver qual que é o seu percentual de gordura. Já ver qual que é o seu peso. Tirar algumas fotos na sua casa. Então você vai começar a perceber resultados, né, comparando, e aí isso vai fazer você continuar, vai fazer você ter foco, porque você sabe que eu faço muito isso, né? Eu sei que se eu parar de treinar, minha barriga aumenta, eu começo a sentir dor, eu tenho muita dor no quadril quando eu fico sem treinar, dor na lombar, quando eu viajo, fico 3, 4 dias sem treinar, batata, começo a sentir dor na lombar, dor no quadril, então eu sei que eu preciso movimentar. Então, esse é meu foco, é o benefício. Né? Eu começo a ficar desanimado, eu não durmo tão bem, eu não tenho tanta disposição. Então, tudo isso é benefício, todos esses resultados é que te impulsionam a ter foco. E foco também é você ter um propósito, ter uma meta, ter algo maior. Né? Você precisa usar dessas estratégias para continuar no caminho, senão você fica igual uma barata tonta, né? Vai para um lado, vai para o outro, vai para o funcional, vai para o crossfit, vai para a academia, fica mudando, muda de nutricionista, muda de médico, porque às vezes você não tem a direção. Então é importante você ter direção. Aonde você quer chegar? Né? Quantos quilos você precisa eliminar? Então você precisa traçar metas. Não, eu preciso eliminar 10 quilos, e tem que ser metas realizáveis. Eu preciso eliminar 10 quilos, eu vou fazer isso em 6 meses, em 7 meses, né? em um ano. Então, beleza. Se eu quero fazer isso em um ano, quanto que eu preciso emagrecer por mês? E assim por diante. E isso é firme, ser firme aí no seu propósito. Porque a maioria das pessoas desanimam, né? A gente já falou sobre isso. A pessoa começa e na primeira semana, às vezes já quer colher um resultado.
Calma aí, pera lá, vamos devagar, espera o corpo adaptar, né? E aí você vai percebendo esses resultados e vai continuar. Acrescenta aí, Gleuber, e a gente fecha. Não, Vamos ter que beleza. marcar outra, hein? Eu concordo plenamente aí com o que você falou. E eu acho que uma das coisas que tem mostrado, por exemplo, principalmente nas pesquisas científicas, é a tal da adesão mesmo, de você conseguir ter aquela constância. E aí eu acho que é muito relativo a cada pessoa, né? Como eu falei. Eu sou um cara que, eu acho que grande parte das pessoas que estão aqui também talvez tenham isso, né? Falou assim, ó, tô fazendo dieta, puta merda, você quer comer até terra, né? Você falar que tá fazendo dieta, vem uma fome que você não tinha, você quer comer de tudo. Então, assim, eu sou um cara que tem extrema dificuldade para fazer dieta. Você, eu já vejo que você faz, não sei se você gosta, mas você faz perfeitamente dieta. Quem dera eu conseguisse fazer como você. Aí, o que eu faço? Eu não consigo fazer dieta com você, só que eu compenso em exercício, né? Então, eu tenho que treinar. E, para mim, não é tão problemático quanto a dieta fazer um grande volume de exercício. Então, assim, tem pessoa que tem muita aversão ao exercício e talvez consiga fazer a dieta mais regrada, mais certinho. Então, você tem que achar o ponto, né? Tem pessoas que, eu não gosto de fazer o aeróbio de longa duração. Então, vá fazer o exercício, mas faça ali o HIIT, pelo menos, né? Eu não gosto de fazer treinamento em alta intensidade. Então, faça de mais alta duração. Mas a ideia é ter essa consistência, né? Você tem a noção de que hábitos de vida precisam ser mudados para você ter esses resultados, né? Aí a gente fala de mudar a alimentação, de engajar no treinamento de força e o treinamento aeróbico. Algum pode ser mais que o outro, mas inevitavelmente os três têm que ser modificados para que você veja o resultado, e o resultado, como você bem falou, é o que vai te motivar, né? Tinha uma pergunta do cortisol aí, você viu, da Mariana? Não, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar ela aqui. Tá aqui, ó. O que o cortisol faz, qual a função dele, o que ele atrapalha no processo de ganho de massa e perca de gordura. Cortisol é um hormônio considerado como hormônio do estresse, né? Tem N funções, não vou ficar dando uma aula aqui de fisiologia, mas ele basicamente, para uma pessoa destreinada, ele vai atacar o seu músculo e vai catabolizar, quebrar o seu músculo, ou seja, consumir o seu músculo, que é ruim, né? Esteticamente, você vai ficar mais flácido, menor e com mais probabilidade de ganhar gordura, porque o seu metabolismo vai diminuindo. Agora, quanto à perda de gordura, ele é um hormônio lipolítico, ou seja, que, em teoria, estimula a quebra de gordura também. Só que isso é bom a longo prazo, quando você se condiciona. Porque a curto prazo ele vai atacar músculo e gordura. Então você perdendo os dois. A longo prazo, o seu músculo fica privado do cortisol. Só a gordura fica sendo quebrada pelo cortisol. Isso é bom. Agora, quando você mantém cortisol elevado cronicamente, porque seu dia é estressante, você está muito ansiosa, alguma coisa assim, aí ele só vai te fazer mal, né? Porque ele vai fazer você engordar, ao invés dele quebrar a gordura, ele vai estimular a sintetizar a gordura, e ele age lá no hipotálamo, aumentando a sua fome. Então, cortisol elevado, né, níveis elevados de estresse, vai fazer com que o seu apetite aumente. Então, é extremamente maléfico. Em poucas palavras, seria isso. Show! É isso então, Gleuber. Vamos finalizar por aqui. Galera, vamos fazer um selfie aí. Quem pode tirar uma foto nossa aí, o selfie? Que eu tô com medo de tentar tirar a foto e desligar aqui de uma vez. Então, tira uma foto nossa aí. Depois marca a gente, hein? Tamo junto. Gleuber, muito obrigado. Deixei para o final agora para falar também um pouquinho de você, né? De elogiar o tanto que você é uma pessoa humilde, tanto conhecimento que você tem, cara, e a sua humildade é impressionante. E a gratidão que você tem. Toda oportunidade que você tem, você me agradece. E, cara, você não tem nada que me agradecer. Você cresceu por mérito seu, né? E você está onde está porque você merece demais. Você é um cara batalhador demais, cara estudioso, um cara que já deixou festa, tudo enquanto há para estudar. Quantas vezes eu te liguei, ô Gleuber, vem, a gente está aqui no restaurante, não, estou estudando. Então, assim, eu sei da sua batalha e não é à toa que você chegou onde você está hoje e eu tenho certeza que você vai ainda crescer muito mais. Tem muito potencial ainda. Mas o que eu acho mais bacana de você é essa humildade, né, de vir aqui conversar. Eu sei que você tem muitos afazeres aí, mas essa humildade de sempre,
de ser grato também, então bacana demais. Tamo junto, conta comigo, meu amigo. E muito obrigado, viu? Obrigado demais por ter trazido aí tanto conhecimento pra gente, pra Eu que galera. agradeço, Show de Saulo. bola. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Né? Não vou ficar aqui rasgando seda pro Saulo, porque ele e vocês sabem, né? O quanto eu sou grato a ele mesmo. E vocês podem perguntar aí a qualquer professor, por exemplo, da academia, como um líder de pessoas, né? Como um mentor aí. Todo mundo sabe o quanto o Saulo é uma boa pessoa, de coração bom, que ele pode ajudar, né? Ele me ajudou demais. Eu sou muito grato por tudo que ele fez por mim, que ele faz. Então, assim, eu que só tenho a agradecer, Saulo. Espero, né, contribuir com você, poder te ajudar e retribuir um pouco do que você sempre me ajudou. Obrigado mais uma vez, né? E depois a gente marca outras aí pra gente conversar, tá Tamo, bom? Obrigado, galera. Boa tamo noite. junto. Galera, muito obrigado a todo mundo, viu? Boa noite, obrigado pela presença. E amanhã a gente vai fazer um treinão, 7 horas da noite, aqui no meu Instagram. Treino de cardio e abdômen. Quem tá querendo definir o abdômen aí, ó, vem junto, a gente vai trabalhar bem o abdômen. Aí depois é controlar na alimentação aí também. Tamo junto, valeu demais, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!